E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num negócio muito legal do espanhol que, quando a gente entende, nossa, tudo fica mais fácil. É a tal da apócope. Basicamente, a gente vai descobrir por que algumas palavras em espanhol parecem que encolhem, perdem um pedacinho no final. Já parou para pensar nisso? É uma dúvida super comum. A gente aprende un buen día, mas logo depois ouve el día es bueno. Ué, por que bueno de repente vira buen? Pois é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. E o nome desse fenômeno todo é apócope. É só o nome técnico para esse processo de encurtar uma palavra. Pensa assim, é como se a palavra fizesse uma pequena dieta para soar melhor, para se encaixar de um jeito mais fluido na frase. Ok, vamos começar com a parte que não tem muita conversa, sabe? São as situações em que a apócope é obrigatória. Não é uma escolha de estilo, é a regra do jogo. Vamos ver quais são. Olha só que interessante, aqui tem um padrão muito claro. Palavras como bueno, malo, primeiro, terceiro, alguno e ninguno, todas elas perdem o o no final. E quando isso acontece, a regra é bem direta, sempre que elas vêm antes de um substantivo masculino no singular. Por isso a gente não fala un bueno aluno e sim un buen aluno. Não é el primer piso e sim el primer piso. É um ajuste pequeno que deixa a pronúncia muito mais natural. Faz todo sentido, né? Essa aqui é clássica e aparece o tempo todo. A palavra santo dá uma encolhida e vira san quando vem antes de um nome próprio masculino. Por isso a gente tem São Pedro, São Paulo, São Antônio. É simples assim, bem direto ao ponto. Mas óbvio, né? Toda regra tem sua exceção. Mas a boa notícia é que aqui são bem pouquinhas. Com esses 4 nomes que estão aí na tela, a palavra santo nunca muda. É sempre Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toríbio e Santo Domingo. É só gravar essa listinha e pronto, sem erro. Essa aqui é outra apócope que facilita muito a vida. O número ciento perde o finalzinho e vira cien sempre que ele está antes de um substantivo. E não importa se é masculino ou feminino, viu? Cien personas, cien dias, fica bem mais curto e prático. Bom, agora a gente chegou num ponto que, nossa, costuma dar um nó na cabeça de muita gente. O grande duelo, mucho contra muy. Quando é que a gente usa um e quando usa o outro? Vamos resolver essa dúvida de uma vez por todas. Então, a chave do negócio é a seguinte: mucho tem a ver com quantidade. Ele acompanha substantivos. A pergunta aqui é quanto de fumaça? Resposta: mucho humo. Já o muy é sobre intensidade. Ele acompanha adjetivos e advérbios. A pergunta é qual cansado ele está? Resposta: muy cansado. Se a gente lembrar disso, mucho para quanto e muy para quão, uns 90% dos problemas já se resolvem. E aqui, atenção, porque esse é o pulo do gato. Com essa turma de palavras aqui da lista, mejor, peor, maior, menor e por aí vai, a regra se inverte. A gente não diz muy mejor. O certo é mucho mejor. Mucho más. Mucho antes. Essa listinha aqui é de ouro, vale a pena decorar para soar bem natural. Para simplificar de vez, vamos criar um guia rápido de 2 passos. Primeiro, se pergunte: a palavra está dando qualidade para um substantivo? Se a resposta for sim, use mucho. Agora, se ela estiver intensificando um adjetivo ou um advérbio, a escolha vai ser muy. Mas aí, acende o alerta e lembra de dar uma checada naquela lista de exceções que a gente acabou de ver. E para refinar ainda mais o uso, tem 2 dicas de ouro. Lembra que maior e menor estavam na lista de exceções? Pois é, mas quando essas palavras significam mais velho ou mais novo, falando de idade, como em me siento muy maior, aí sim a gente usa muy. A segunda dica é que muito também pode modificar verbos para mostrar a intensidade da ação. Por exemplo, estudia mucho. Agora vamos para a nossa última seção, que fala de uma regra que é, digamos, flexível, só que nem tanto. É o caso do grande que vira gran. Vamos ver por que na prática a escolha é quase sempre a mesma. A ideia aqui é bem simples. A palavra grande pode perder a sílaba final e virar gran, quando ela vem antes de um substantivo no singular. E o legal é que funciona tanto para o masculino quanto para o feminino. Então a gente pode falar un gran hombre ou una gran mujer. E esta frase aqui mata a charada, sabe? Embora a regra diga que é opcional, o uso de grande antes de um substantivo é tão, mas tão comum e recomendado, que na prática virou quase obrigatório. Então a dica é, nem pensa 2 vezes, vai de gran, que é sucesso. Ufa, falamos de bastante coisa, né? Então agora, vamos juntar tudo num resumo bem claro para essas regras principais ficarem bem gravadas na memória. Então, para fechar, vamos lá. O que a gente precisa lembrar?
Primeiro, apócope nada mais é do que o encurtamento de palavras para a fala soar melhor. Segundo, aquela turma do bueno, malo e primeiro sempre vai encolher antes de um substantivo masculino singular. Terceiro, a briga entre mucho e muy. Mucho é para quantidade e substantivos. Muy é para intensidade e adjetivos. E olha o vivo naquela lista de exceções. E por último, use gran em vez de grande antes de um substantivo. Com isso em mente, o espanhol já soa bem mais natural. E agora fica a pergunta: com esse conhecimento todo, será que a percepção muda? Fica o desafio de, a partir de hoje, começar a caçar essas apócopes, sabe? Nas músicas, nas séries, nas conversas. É um detalhe pequeno, mas que faz uma diferença enorme.